Fala rapaziada, quem fala é o Trico, fala da depressão. Eu vim trazer pra vocês aqui tudo que deu de errado na final entre Flamengo e Palmeiras. Antes de mais nada, eu queria ressaltar que sim, o quarto gol do Palmeiras, o gol do título, foi irregular, com certeza, de forma mais clara do mundo. Ou foi falta no Santos, que o jogador do Palmeiras chega a encostar, chega a obstruir o goleiro para não ir na bola, ou foi impedimento porque o jogador que obstruiu o Santos estava impedido e por ele ter feito contato com o goleiro, ele participou do lance. Então, ou foi falta do goleiro, ou foi impedimento. Mas isso não justifica a forma absurda que o Flamengo jogou. O primeiro tempo, irmão, foi catastrófico. Já tem mais de 6 anos que o Flamengo não é dominado em campo pelo Palmeiras. Quando eu digo dominado em campo é questão de posse de bola, questão de taticamente mais ofensivo, questão de finalizações, de criação de jogadas, de criação de chances claras. No primeiro tempo, o Palmeiras engoliu o Flamengo. Isso é assustador demais. Nem aquele time do Covid do Flamengo, que todos os jogadores do Flamengo estavam com Covid e a CBF não quis adiar, o Palmeiras brigou para não adiar o jogo. E foi Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque, que o Flamengo acabou jogando com sub-20, com Mauricinho solução caseira. O Flamengo não ficou esperando o Palmeiras não, o Flamengo foi pra cima, bateu de frente e o Palmeiras escapou com 0-0. O que nós vimos ontem foi surreal. O primeiro tempo foi uma coisa de dar medo. O segundo tempo foi tipo Domenech, que é aquele jogo aberto, aquele tiroteio. E como o Flamengo tem muito craque, geralmente 90% das vezes o Flamengo vai levar melhor quando é tiroteio assim. Tiroteio que eu digo é o jogo completamente aberto, com 1000 finalizações para cada lado, 1000 chances de gol para cada lado. Geralmente, 90% das vezes o Flamengo vai sair vencedor. E não foi dessa vez. Muito porque quando começou o tiroteio, já estava na desvantagem. Mas enfim, vamos listar aqui as coisas que deram errado nesse jogo. De forma mais específica. A primeira de todas que eu quero falar é do Santos. A torcida tá caindo em cima do cara de uma forma assim, com certa razão. Mas ao contrário da maioria das pessoas, eu não acho que foi falha do Santos de jeito nenhum no primeiro gol. De jeito nenhum. Uma marcação pífia, todo mundo olhando a bola, o cara chutou entre as pernas do Davi Luiz e entrou no cantinho, não tinha como pegar. O segundo gol, talvez, mas aquela bola também era 1 em 1 milhão, se fosse em qualquer outro lugar do gol, o Santos pegaria. Então ali, digamos que fosse defensável, mas não tanto. Não, eu não culpo o Santos por esse gol. O terceiro, pênalti, né? Santos não pega pênalti, todo mundo já sabe disso. Agora o quarto, como eu falei aqui, foi falta nele ou foi impedimento com interferência de jogador impedido. Mas não existe justificativa nenhuma plausível para um goleiro numa final tirar a mão, desistir do lance. A bola estava vindo assim, devagarinho, um balãozinho assim, a bola foi recuada. Ele foi obstruído, beleza. Cara, se tu é obstruído, vai... O Diego Alves, se é nesse lance, ele não ia conseguir chegar porque o bracinho dele é curto. Mas o cara ia cair no chão e fazer um escarcel, todo mundo ia ver que foi falta. Agora, quando tu vai, começa a ir na bola, levanta o braço e tira. Porra! Tu tá de brincadeira, né, Santos? Aquela filmagem dele tirando a mão da bola, lá ele, ficou muito feio, ficou uma imagem horrível pro goleiro. Goleiro, cara! Goleiro não pode desistir do lance, pelo amor de Deus! Vamos para a segunda coisa que deu errado no jogo. Varela. Eu vou tentar não perder a compostura aqui pro YouTube não derrubar meu vídeo. Porque se eu falasse tudo o que eu tô pensando, o YouTube ia me banir da plataforma. O Varela, até hoje, pelo Flamengo, não tem a menor condição de ser titular. De nem entrar em campo, pra dizer a sério. Alguém avisa que já tem vacina pra Covid, não precisa manter o distanciamento social agora, porque parece que ele não sabe. Só marca a distância, marcação Wi-Fi. E isso foi uma das partes importantes da terceira coisa que não deu certo, que foi a nossa zaga. A nossa zaga foi terrível. Foi prejudicada pelo Varela? Foi. Mas a zaga em si, o miolo da zaga, também foi muito mal. Sinceramente, parecia que os dois jogadores, Davi Luiz e Léo Pereira, tinham batido uma feijoada antes do jogo. Foram engolidos na velocidade pelo ataque do Palmeiras. E não só pelo Henrique, pelos jogadores mais rápidos. Todo mundo que vinha parecia que estava em velocidade normal enquanto eles estavam em câmera lenta. Quando cruzavam a bola na área rasteira, parecia que estava aquele bug do FIFA. Os jogadores viram fantasma que tudo atravessa os caras.
Porra, a bola passava de um lado pro outro e ninguém cortava. E foi assim que foi o quarto gol. 6 jogadores, aí não é culpa nem só dos dois, mas 6 jogadores dentro da área, a bola passando rasteira. Ninguém conseguia tirar. Meu irmão, numa final, é brincadeira. E ainda tendo o Fabrício Bruno no banco, que hoje é titular na vaga de qualquer um dos dois. Ele vem jogando melhor do que os dois. Se quiser manter a Esperi, deixa o Davi Luiz, coloca o Fabrício Bruno. Se quiser uma zaga mais jovem, mais rápida, tira o Davi Luiz, bota no banco, não tem nada de mais nisso, e coloca Léo Pereira e Fabrício Bruno. Não tem como o Fabrício Bruno ficar no banco agora. Sem falar que é uma opção ofensiva muito forte de escanteio. Nosso escanteio esse jogo foi... O cara que mais levou perigo foi o Thiago Maia, numa cabeçada no final do jogo. Que não tem nem altura, nem cabelo. Falando em Thiago Maia, a outra coisa que deu errado, que talvez tenha sido a coisa que mais deu errado dentro de campo, foi o meio-campo do Flamengo. Uma coisa assustadora. O Flamengo, no meio de campo, foi engolido pelo Palmeiras. E expôs uma coisa que, assim, preocupante. É a falta que o João Gomes faz. Todo mundo falou, ai, que maravilha a venda do João Gomes, 100 milhões de reais. Irmão, uma venda só é boa se no custo-benefício, quando você for analisar lá o time, quando você for analisar o que foi ganho e o que foi perdido, tiver numa balança legal. Se o Flamengo continuar com essa falta, vai ter que contratar alguém nas características dele. E é uma coisa rara. Thiago Maia não consegue fazer. Vidal não consegue fazer porque tá velho, já fez. Pulgar, então, nem se fala. E o Gerson não é a característica dele. Que é o quê? Simplesmente compensar a corrida, a marcação de todos esses craques ofensivos que nós temos. Tem um monte de jogador, um monte de craque ofensivo, mas que não é bom na marcação, que não é intenso na marcação. E pra isso funcionar, o que deu muito certo ano passado, que a gente nem dava tanto valor, porque via assim, via tudo, a engrenagem girando perfeitamente, mas que a gente via e achava que era normal. E agora que nós perdemos uma parte importante, que era quem fazia essa compensação de correr ali por 2, por 3, que era o João Gomes, isso ficou exposto de uma forma absurda. O Flamengo foi patético na marcação, principalmente no meio de campo. E os volantes não foram mal só marcando, só cobrindo. Eles foram muito mal nisso. Tanto o Thiago Maia quanto o Gerson, porque não pode passar pano também. O Gerson voltou, ainda não fez grandes atuações, ele é um grande jogador, ele vai ser titular, ele vai se encontrar, mas ele não vem jogando bem. Isso daí é normal, acontece. A galera morre de medo de falar que... vai falar que o Arrascaeta tá mal, vai falar que o Gerson tá mal. Pô, os caras jogam mal às vezes, pô, são humanos. A única pessoa que não joga mal nunca é o Gabigol em final. E quando eu digo que os volantes não estavam só mal defensivamente, é porque você olhando o jogo, você não achou que o Flamengo estava meio lento? Estava tipo muito mais lento que o Palmeiras? A culpa principal disso foi da lentidão dos volantes na transição pro ataque. O Flamengo foi péssimo em transição nesse jogo. Eles não conseguiam dar sequência nas jogadas, eram facilmente desarmados, toda hora um volante era desarmado, que era outra coisa que adivinha quem fazia bem? João Gomes. Saía na velocidade muito rápido e já dava a bola para os meios. E que foi algo que não aconteceu. Muito por falta de apoio dos laterais, Varela completamente nulo, o Ayrton Lucas. Parece que a tática é tipo pro Varela ficar livre e o Ayrton Lucas ficar preso, que eu não entendo porquê. Quando o Ayrton Lucas foi pro ataque, deu certo. Fez uma jogada individual maravilhosa, driblou um cara dentro da área, tocou perfeitamente pro Pedro sozinho marcar o gol. Mas não, vamos forçar o jogo no Varela, Por quê? Porque ano passado tinha o Rodinei ali, que era um espetáculo atacando, então forçava o jogo pela direita no ataque, e o Felipe Luiz, que sempre foi um jogador mais intermediário, ataca bem, mas defende bem também, ficava um pouquinho mais atrás. Só que mudou completamente. E o Vitor Pereira tem que entender que mudaram as peças. Se mudaram as peças, não tem como você manter a mesma coisa. Tem que inverter isso aí. Hoje, o nosso lateral que ataca bem, que cria perigo no ataque, é o Ayrton Lucas. Não é o Varela. Varela não consegue fazer essa função. Se você botar o Mateuzinho, como ele fez, botar o Mateuzinho na lateral direita, até funciona. Mas com o Varela não vai dar. E não tem como a gente pagar tanto dinheiro no Ayrton Lucas e deixar o cara lá jogado. O Ayrton Lucas não é um lateral defensivo, ele é um lateral ofensivo. E tem que ser usado dessa forma. E falando do Mateuzinho, muita gente fala mal do Mateuzinho, mas o cara dá assistência quase todo o jogo e é um perigo ofensivo para os caras. Hoje, com essas duas peças, não tem como, em momento nenhum, o Mateuzinho ser cogitado de ser reserva atrás do Varela. Não tem como, impossível. E ainda falando do meio de campo, essa parte foi mais focada nos volantes. Outra parte do meio de campo que foi catastrófica foram os meias de fato. Everton Ribeiro e Arrascaeta não conseguiram se entender. Não conseguiram dar opção, foram muito mal na recomposição e não conseguiram se aproximar do Gerson, se aproximar do Thiago Maia, buscar o jogo. Muitas vezes quem estava fazendo isso era o Gabigol, que fez uma partida excelente. Foi o único que fez uma partida, assim,
surreal. Tentou ajudar em tudo quanto é lugar, até desarmar dentro da zaga ele fez. Mas os meias, de fato, foram muito mal. Demais. E é um time que, já que não tem ponta, é um time com 2 atacantes, o time depende desses meias. Esses meias que tem que fazer o time jogar. Esses meias que são a engrenagem principal ali no meio de campo. São eles que vão pegar a bola no volante e vão criar. São eles que vão segurar a bola pro lateral passar. Eles não fizeram isso. Fizeram de forma péssima, na verdade. Foram facilmente anulados pelos volantes e pelos laterais do Palmeiras. Facilmente. Resumindo, o que deu de errado em campo foi isso. Porque o ataque foi ótimo, né? Gabigol fez uma partida absurda e o Pedro guardou o dele. O time até poderia ter feito um pouquinho mais de pressão no ataque, focado um pouquinho mais na saída de bola do Palmeiras, que é aí que eu vou virar a chave, que são as coisas que deram errado, não dos jogadores, mas taticamente do Vitor Pereira. A primeira coisa que eu vou falar foi que ele arregou no primeiro tempo para o Abel Ferreira. Ele tomou um baile tático do Abel Ferreira no primeiro tempo. Foi uma coisa assim de dar pena. O Abel povoou o meio de campo, acabou com o Flamengo. O Vitor Pereira sempre joga com ponta, tá jogando com meia, vai forçar o jogo pelo meio. Dito e feito, o jogo era todo pelo meio, sempre tinha uns 5 ou 4 jogadores no mínimo do Palmeiras ali na área do meio de campo. E anularam o meio de campo do Flamengo, distanciaram Thiago Maia e Gerson de Arrascaeta e Everton Ribeiro. E não houve uma resposta. Nós podemos culpar à vontade os jogadores por não terem tido a melhor atuação do mundo, mas existe um limite que o jogador consegue ir. E nesse caso, a culpa principal é a tática, porque não existia alternativa no jogo. O jogo era um só. Dá a bola para um volante, o volante dava a bola para o meia criava alguma coisa com ou sem a ajuda de um lateral, mas com outro meia e com os 2 atacantes. E aí o quarteto mágico ali da frente resolvia. Que é algo que dá certo contra o Bangu, mas não é algo que vai dar certo contra o Abel Ferreira do Palmeiras. E outra coisa que não existiu foi marcação-pressão do Flamengo. O Flamengo não deu um sufoco na saída de bola do Palmeiras. Foi uma coisa impressionante. Vamos dar um exemplo legal aqui. O Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo com um jogador a mais que saía tocando tranquilamente, respirando fundo, vendo a melhor jogada, criando as posições necessárias para fazer um ataque legal. Foi o Palmeiras saindo do primeiro tempo contra o Flamengo. Foi uma coisa inacreditável. Se o Flamengo quer ter um time de domínio, porque para você jogar com Gabigol e Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro, você tem que ter o domínio da bola, você tem que ter o controle do jogo, então tem que fazer marcação-pressão, porque não são jogadores de recomposição. Você não vai conseguir recompor bem com Pedro, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, com Gabigol, não vai. Então você perde 4 de recomposição e o time fica exposto, que foi o que aconteceu. O Palmeiras fez 2 gols, mas poderia ter feito muito mais. E o Flamengo só fez um gol do talento individual. E porque a zaga do Palmeiras deu mole. E no segundo tempo não mudou muito. Com um tiroteio. Muito porque o Palmeiras também, não sei o que houve, que se lançou para ataque. Viu que tinha um buraco, viu que tinha facilidade de entrar. Então falou, vamos fazer 5. E o Flamengo no desespero, vamos pra cima também. Cada um fez 2 gols, tranquilo, Palmeiras foi campeão, com facilidade. E se você olhar os lances que o Flamengo teve de perigo, até os gols, a maioria foi em contra-ataque. Num time que estava vencendo. Então o Flamengo não conseguiu. Teve muita dificuldade de furar o bloqueio do Palmeiras. E isso é mais uma coisa que não funcionou ontem. Foram as variações táticas ali no ataque para conseguir quebrar uma marcação que é forte. Que todo mundo sabe que é forte. Que já é forte há 4 anos. E agora nós temos menos de 2 semanas para o início do Mundial de Clubes. É preocupante. No mínimo preocupante, né? Um time que demonstrou no primeiro desafio grande, demonstrou inúmeras fraquezas. Inúmeras coisas que simplesmente não dão certo. Muitas vezes o ataque, as triangulações pareciam coisa de escolinha de criança. O fraldinho do Flamengo faz aquele tipo de triangulação. Coisas muito simples. É preciso ter mais profundidade para quebrar a defesa forte. É preciso ter mais repertório. E o repertório saía em passes longos, em jogadas individuais, como foi do Ayrton Lucas. O que sempre deu certo no Flamengo e o que sempre tem que dar certo no Flamengo é a questão ofensiva. É aliar, você propor variações táticas para como um time você criar espaço, criar chances, com o talento de cada jogador, que tem muito craque. Então ali as 2 coisas, você tem a forma tática de entrar, que era o que aconteceu muito com o Jorge Jesus. Às vezes os jogadores estavam num dia pouco inspirado, que acontece, mas através das variações táticas, das triangulações complexas, arrumava o espaço e fazia um gol. E era o que acontecia também com o Dorival. Muita gente achava que o trabalho dele era só botar um monte de gente em campo e jogar. Mas não era. Tinha bastante variação tática aquele time. No final ficou um pouco previsível? Ficou. Eu nem digo que muito previsível,
mas que ele ficou com um excesso de cautela nas finais. E isso causou jogos feios, que a gente ganhou, e tem que ressaltar isso. E assim, um recado agora pro Marcos Braz. Se você tem o campeão, o técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no mesmo ano, que pegou um time horroroso, separou em 2 times que jogavam muito bem, um no brasileiro que fez campanha de campeão, que era o time reservas, outro time titular, que ganhou todas as Copas que disputou, fazendo a melhor campanha da história da Libertadores, inclusive, e você resolve não renovar com esse cara, seja o motivo que for, pra pegar outro técnico, você tem que garantir que esse técnico vai dar resultado. Ainda mais se você tem, logo de cara, a competição mais importante do ano do Flamengo, que é o Mundial de Clubes. E a verdade é que o Vitor Pereira, no Brasil, não fez nada que pudesse justificar tirar o cara que foi campeão da Libertadores com a melhor campanha da história e campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, pra botá-lo. Falar que o Corinthians é um time ruim e chegou na final. Não, o Corinthians abaixo do Flamengo e do Palmeiras, ele é do top. Do top em folha salarial, do top em qualidade do elenco, só tem um elenco um pouco envelhecido. Mas é o elenco, provavelmente o elenco com mais qualidade que tem no Brasil depois do Flamengo e Palmeiras. É ali junto com o Atlético Mineiro. Ele não foi mal no Corinthians, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele não fez coisas sensacionais, absurdas, que você fala assim, caraca, eu preciso ter esse técnico, eu preciso de qualquer jeito desse técnico. Eu não posso esperar. Então, é a responsabilidade sua, de mais ninguém. Se optou trocar treinador perto do Mundial, então o que der certo do técnico novo é culpa sua e o que der errado também. E ontem deu muito errado. Claro que é muito cedo para julgar trabalho. E é muito cedo exatamente porque trocou de técnico. Ah, mas tem questão de seleção, de não sei o que lá. Irmão, o Dorival assinaria tranquilamente se você fala, posso fazer um contrato com você em 6 meses e depois você vai pra seleção se precisar? Ou então você não pode sair antes do Mundial. A cláusula da seleção só entra depois do Mundial de Clubes. É a coisa mais simples do mundo. Ah, mas aí vai estragar o planejamento. O planejamento é pro Mundial. E pode ser que dê certo. Eu peço a Deus pra dar certo. Porque pode ter sido também. A final de ontem, a derrota de ontem, pode servir muito bem pra dar aquele choque. Porque o Vitor Pereira tava vindo goleando todo mundo no Carioca, que é um monte de time horroroso, e servir com esse jogo como, pô, eu tenho que dar mais atenção aqui na lateral. Eu tenho que dar mais atenção na transição. Eu não posso só deixar os caras jogarem no talento individual. Eu tenho que botar uma tática em cima ali também, uma variação tática. Coisa que ele já fez muito bem em Portugal. Ele é um técnico bom. A questão é se a escolha foi certa. E eu espero muito que seja. O que eu mais quero é outra estrela aqui. É o meu sonho. E eu ainda acredito. Só que tem muita coisa a melhorar. E a gente passar pano só piora a situação. Ah, mas é muito corneta, é flamimimi. Não é. A gente tem que ressaltar os erros para não repeti-los quando verdadeiramente importar. Chegar no Mundial com Varela, chegar no Mundial e ter os volantes anulados e tomar um baile do Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior é cima do Varela, irmão. E se não focar nos erros, se não endereçá-los, se não ajeitar os problemas, não passa nem das semis. Porque nenhum time do Mundial, os times do Mundial, vários são mais fracos. Mas nenhum tá ali de bobeira. Nenhum ali vai ser o Nova Iguaçu no Carioca com um a menos. Então esse vídeo todo não é pra mimimi. É exatamente pra jogar na cara de todo mundo os erros. E pra gente cobrar. Porque a nossa torcida é a maior do mundo. A gente não pode aceitar mediocridade no Flamengo. A gente tem que pedir, a gente tem que exigir o melhor pro clube. E o melhor pro clube tá muito longe de ser esse jogo contra o Palmeiras. Então vamos pra cima deles, vamos pro Mundial, a torcida é máxima, a torcida é até o fim. Mas Vitor Pereira, se liga nos erros. Todo técnico já errou e todo técnico vai errar. Uma das principais virtudes do Jorge Jesus no Flamengo é que ele errava. Ele não era um técnico que não era passível de erro, ele errava. Assim que ele chegou, ele errou muito. Tomou um baile do Bahia lá, fez um jogo pavoroso pela Libertadores com 4 laterais. Mas sabe qual foi a diferença para a maioria dos outros? É que ele nunca mais repetiu esses erros. Viu que ele estava errado e ele mudou. E é isso que a gente espera de você, de um técnico da sua capacidade, um técnico tão vencedor quanto você. Que você não é Paulo Souza, não. Você é muito melhor. E a gente espera isso de você. Tamo junto, abraço.